Eu sou maquiadora profissional, mas eu tenho certeza que tu aí na tua casa vai conseguir reproduzir essa make, porque eu prometo que ela é super tranquila. Fiz essa proposta aqui de ano novo, essa pele bem glow e bem trabalhada, com esses olhos iluminados e com esse esfumado mais alongado, um olho intenso na medida, para vocês começarem o ano com tudo, se sentindo belíssimas e poderosas e com autoestima, autoconfiança lá em cima. Bora pro vídeo, porque eu vou começar desde o inicinho aqui com vocês. Acabei de lavar o rosto, eu tava com a maquiagem da academia, então eu lavei agora com um cleansing oil, ela tá bem limpinha, então eu vou partir direto pra hidratação. Eu já sei que vai estar um dia muito quente na virada do ano, então eu não tenho pele oleosa, mas eu transpiro bastante, então eu vou fazer uma pele aqui pensando mais, né, nessa questão do calor, em fazer uma pele mais sequinha. Eu vou usar de hidratante esse daqui da marca Skincare. Ele é um hidratante que é pra pele oleosa, ele tem uma secagem super rápida. A minha pele não é oleosa, então eu acho que pro meu dia a dia ele é sequinho até demais. Mas nesse caso aqui, eu acho que ele vai ser perfeito, apesar dele ter uma textura em creme, assim, ele seca extremamente rápido na pele, a pele fica muito sequinha. Então eu acho ele maravilhoso, sempre recomendo ele para peles oleosas e é um hidratante de cuidado assim com a pele, ele não é nem tipo pré-maquiagem, ele é realmente um produto pensado para o cuidado diário com a pele. E eu vou deixar todos os produtos na descrição, tá? Eu vou ir mostrando aqui conforme for fazendo, mas vai estar tudo listado aqui na descrição do vídeo. E olha só, acabei de espalhar o hidratante no rosto e a pele já tá extremamente sequinha. A pele fica até um pouco mais matificada. E só que eu não gosto muito desse efeito mate, né? Eu gosto de pele glow, então eu já vou partir pra iluminar essa pele. Eu vou utilizar aqui um primer iluminador da Nina Makeup. Eu amo esse produto, eu recebi os produtos, os dois, né? As duas cores da própria marca pra testar. E eu amo, eu já usei muito. Eu vou aplicar aqui no rosto o caramelo bronzeado, que ele já vai dar uma bronzeada, né, no rosto, nesse rosto branco aqui, que eu tô bem bronzeada já no colo, mas a minha cara, olha aqui, a brancura que tá. Então ele já vai dar uma bronzeada e também uma boa iluminada aqui nesse rosto. E o produto é esse daqui e eu indico demais ele pra quem gosta de uma pele mais glow, de um acabamento mais iluminado na pele. Eu aplico assim um pouquinho em cada parte do rosto e espalho com a mão mesmo. Tem que espalhar um pouco rápido porque esses produtos que tem essas partículas de brilho, eles dão uma grudada na pele. Mas também não precisa ficar perfeito, porque a gente vai vir, né, com a base, com corretivo, e ele é mais mesmo pra dar essa coradinha e dar esse brilho aqui antes da gente partir pra cobertura da pele. E olha como fica linda a pele, olha o glow que já fica. Ele tem umas partículas mais douradinhas, essa versão aqui. O vídeo ficou estourando quando eu tentei focar a base, mas como eu falei, eu vou usar a base da Nina, é a base Basic. Essa é uma base mais mate, então, enfim, ela vai trazer essa boa durabilidade, né, esse acabamento mais sequinho pra pele, mas a gente deu essa iluminada, pré-iluminada aqui na pele, então a gente vai ter o melhor dos dois mundos, né, uma pele sequinha, até porque o primer deixa a pele, ele fica bem sequinho na pele, assim, não fica peguento, não fica oleoso, então a gente vai conseguir ter uma pele com um toque mais seco, mas com um acabamento mais iluminado do jeito que eu gosto e do jeito que a virada do ano pede. Vou vir espalhando com o pincel Kabuki e depois eu venho dando acabamento com a esponjinha. E essa cor, ela fica praticamente perfeita pra mim, ela fica um pouquinho amareladinha, esse é o tom 5 da base. Mas eu não me importo assim, porque eu vou dando uma puxada aqui pro pescoço e ela fica bem parecida com o tom do meu corpo. Base aplicada e eu tenho muita dificuldade de ficar aplicando o produto e falando ao mesmo tempo, até porque eu ia ficar com o espelho aqui na frente do vídeo e ia dar tudo errado. Já vou partir aqui pro contorno. Vou usar aqui o da Oceane, o stick cremoso da Oceane, que eu amo demais esse contorno. Eu vou aplicar direto no rosto,
porque eu já tô acostumada, né? Mas se tu não tá acostumada a esfumar produto cremoso, eu sugiro que tu primeiro passe na mão ou passe no pincel, vá tirando o excesso no dorso da mão, que é pra não ter o risco dele ficar marcado assim na pele. Ele tem um acabamento mais hidratante, assim, ele fica mais translúcido. Eu acho que, inclusive, ele é bem fácil da gente conseguir esfumar. E um contorno é um contorno, né? Só de eu aplicar aqui nessa região já dá pra ver o quanto o rosto fica mais desenhado e a maquiagem começa a ficar com cara de maquiagem realmente. Sempre lembrar também de trazer bem aqui pra raiz do cabelo os produtos, porque ainda mais eu, assim, que eu tenho bastante entrada, se a gente não puxa, fica aquela divisão do couro cabeludo branco e aí o rosto com maquiagem. Então eu sempre venho puxando assim em direção à raiz do cabelo. O que me irrita muito quando eu tô com esse penteado, porque aí os cabelinhos ficam saindo do lugar. Mas paciência, depois que eu terminar a make, aí eu dou uma ajeitada aqui nesses cabelitos. E ai, Verônica, como que eu sei onde eu vou aplicar o contorno? Quando eu aplico não dá certo, não me sinto bonita, não combina comigo. Isso porque o contorno é uma coisa muito individual, como tudo na maquiagem, né? Então é muito difícil eu te dizer onde tu tem que aplicar se eu não conheço o teu rosto, né? Então a gente precisaria fazer aí uma análise da tua beleza, uma análise facial. Se tu quer que eu faça essa análise visagista, esse mapeamento do teu rosto, eu vou deixar aqui na descrição o meu e-mail, então tu manda um e-mail lá pra mim com mapeamento facial mais o teu WhatsApp pra eu te chamar e conseguir te mandar todas as informações sobre essa análise facial, esse mapeamento facial totalmente individualizado, né, que eu posso fazer pra ti, mesmo que de forma remota, né? Não é um curso de maquiagem, né, mas é um direcionamento de onde tu deve aplicar os produtos, como tu deve aplicar os produtos, quais as melhores escolhas pro teu tipo de rosto, pro teu formato de rosto, de olhos, pra que valorize a tua beleza, né? Porque as coisas que a gente fala aqui na internet, que a gente vê na internet, elas são muito gerais e não cabe a todo mundo. Então, por isso que muita gente, né, eu ouço de muitas clientes, de muitas alunas que imitam as maquiagens da internet, mas acabam se sentindo mais feias do que bonitas de maquiagem, mas isso não é pra acontecer, independente do teu tipo de gosto de maquiagem, isso não tem que acontecer. A maquiagem é pra valorizar a tua beleza, pra elevar a tua beleza. Então, se tu tem interesse em saber como fazer isso com a tua beleza, com os teus traços e ter esse autoconhecimento, essa autonomia na hora de se maquiar, lê aqui a descrição que eu te passo tudo certinho. Partindo então pro blush, eu amo essa marca que é daqui do Rio Grande do Sul. E esse aqui que eu peguei é o Blush 01, ele é assim de metadinha, ele é duo, né, no caso, tem um mais clarinho e o outro um pouco mais queimado, assim, um pouco mais escuro. E eles têm umas leves partículas de brilho, então é um blush que não é totalmente mate, mas também não é super cintilante, então eu acho ele muito versátil, principalmente pra automaquiagem, assim, pra pessoa que se maquia no dia a dia, pra trabalhar, enfim, que quer uma coisa mais discreta, mas que seja bonito, seja delicado. Eu acho que ele é uma ótima opção, inclusive ele vem com espelhinho aqui. Vou misturar aqui os dois, o clarinho e o mais escurinho, e venho aplicando aqui com batidinhas, mais ou menos assim por cima de onde a gente já aplicou o contorno. E eu gosto de aplicar o blush mais assim na diagonal, né, para dar esse efeito lifting, porque eu sou bem bochechuda, então eu gosto de trazer esse efeito pra pele. E olha o tomzinho do blush, coisa linda, ele é bem coringa, assim, dá certo com vários tipos de pele, né, vários tons de pele, sempre com a mão bem leve, pra gente não correr o risco de manchar, mas também é aquela coisa, né, gurias, eu falo para minhas alunas, se manchar, se acontecer alguma coisa errada, não tem problema, que é só a gente tentar consertar, a gente arruma, porque maquiagem é isso, a gente só aprende treinando, testando, dando errado, consertando. A minha dica geral desse vídeo é treine, faça maquiagem, simplesmente se maquie, porque é assim que tu vai conseguir pegar a prática e conseguir ter mais autonomia mesmo pra conseguir se maquiar, fazer as tuas maquiagens aí. E vocês podem ver que eu amo blush, né, porque eu dei uma boa caprichada aqui, ficou meio chinelada, mas também não tem problema, porque a gente ainda não selou essa pele. Agora de corretivo, eu vou colocar um
que eu amo. Eu vou aplicar esse aqui da Natura Una, porque faz tempo que eu não uso, eu gosto muito dele. E também ele já tá acabando, então eu tenho que acabar com ele logo, comprar outros, enfim. Não tem muito problema com olheiras, então eu não preciso camuflar nem nada. Vou aplicar aqui nos pontos de iluminação também. E ele não tá claro demais pra minha pele, tá? Até pelo vídeo, eu acho que deve estar parecendo que ele tá mais claro, muito mais claro. Mas não tá assim, na medida. Eu não gosto de dar esse super contraste, sabe? Colocar um corretivo muito mais claro. Eu, particularmente, acho feio. Não é o meu estilo de maquiagem. Então eu gosto que seja, assim, um tomzinho abaixo do meu, que é só pra dar essa iluminada mesmo, principalmente nessa região aqui, porque apesar de eu não ter olheira pigmentada, eu tenho essas bolsinhas aqui, então ele ser um pouquinho mais claro, ele dá uma ajudada a dar essa projetada aqui abaixo dos olhos, nessa olheira, e tirar um pouco desse inchadinho que eu tenho, que é de ter os olhos puxados, né? Inclusive, é uma coisa que me incomoda, eu acho, né, que futuramente eu vou querer colocar preenchimento aqui nessa região, porque isso é genético, assim, o meu pai tem isso super fundo, assim, fundo não, é uma marcadinho, né, que é uma bolsinha. Não tem muito como a gente conseguir arrumar com skincare e tal. Então é papo de preenchimento com ácido hialurônico mesmo. Eu sei que o meu futuro é ter essas bolsinhas cada vez maiores por conta do meu papis, que esses olhos são dele, da família dele. Então, agora vamos de iluminador e eu vou aplicar esse daqui que é extremamente poderoso, que é o da Catarine Hill. Esse aqui é o mais clarinho, que é na cor Saturno. Ele é esse branquinho, meio prateado, e ele tem esse efeito molhado que, ai, é lindo, e ele não tem muitas partículas de brilho, sabe? Ele é mais cintilante. É coisa que eu amo, eu não gosto de iluminador com partícula de brilho, então vou aplicar ele aqui com cautela. Só vou tomar uma aguinha antes, porque a minha boca já tá seca de tanto falar, eu não tô muito acostumada a falar. Porque na outra rede eu não gravo tanto falando, né? Inclusive, meu primeiro vídeo pro YouTube, eu espero que fique bom, né? Que dê tudo certo, que vocês gostem também. E olha só, aqui já tá iluminado e é aqui mesmo nesse pontinho que a gente vai vir aplicando também com a mão leve, ó, espalhando esse iluminador pra não ficar manchado, marcado. E dar esse estourinho. Olha que coisa mais linda. Olha essa bochecha como tá linda. Eu amo esse efeito de tu estar assim, bem despretensiosa, mas aí tu vira o rosto pra luz e tá esse estouro aqui, esse holofote brilhoso, super glow. Então vamos aplicar também no outro lado. Aí, esse lado aqui eu apliquei muito. É isso que eu falei, ó, ele dá uma manchada se a gente coloca muito produto, assim. Então eu apliquei com a mão leve, só que eu não tirei muito o excesso, eu acho. E aí ele dá uma marcadinha. Mas aí a gente vem com a esponja, assim... dá pra vir aqui com o pincel do blush. Perfeito. Agora, bora selar esta pele. E tem duas opções de pó que eu amo, tá? Tem o da Nufi e o da Maria Margarida. Tem outros, mas enfim, eu amo esses dois pós. Esse aqui, ele é mais cintilante. E aí ele deixa... Eu sinto que ele deixa a pele um pouco mais viçosa. Mas, seguindo na linha, né, da durabilidade, porque vai estar calor no ano novo... esse aqui é a opção perfeita, tá? Se tu quer um pó, assim, se tu transpira muito no rosto, assim como eu, ou tem a pele oleosa, esse pó aqui da Maria Margarida, que é o pó de tapioca, ele é muito bom mesmo. Ele deixa a pele muito resistente, lógico, né? Eu sempre bato nessa tecla de que a durabilidade da maquiagem, ela depende de vários fatores, ela não é uma coisa isolada, né? Um produto isolado que vai fazer a maquiagem durar, mas... Enfim, nesse conjunto ter um pó que tenha uma boa resistência é bem importante. Então, vou aplicá-lo. Venho com a esponjinha pra tirar o excesso aqui de corretivo abaixo dos olhos, mas eu nem tô com muito corretivo acumulado. Não exagero na quantidade, né? Isso também é bem importante. Às vezes eu vejo as pessoas reclamarem que essa região fica muito ressecada, fica muito envelhecida, mas aí a pessoa coloca quilos de maquiagem sem necessidade.
Então, né, vamos cuidar aí, dosar a quantidade de produto que a gente usa, porque tem coisas que realmente não tem necessidade e acabam deixando a maquiagem mais feia ao invés de te deixar mais bonita. Então, em certo nível, ela vai realmente marcar as linhas, porque é inevitável, a gente tá colocando um produto ali em creme, mas, enfim, tem várias coisas, né, vários detalhes que é importante a gente cuidar e vários passos que é importante a gente seguir para ter o melhor acabamento possível, mesmo porque maquiagem é maquiagem, né, não é cirurgia plástica, é bom sempre lembrar também. Então venho aplicando assim, como vocês podem ver, também não aplico uma quantidade absurda de pó. Muita gente não gosta de pó, né? Eu também preferia ficar com a pele bem molhada e glow e reluzindo, mas infelizmente a maquiagem acaba não durando nada. É o primeiro abraço, o primeiro beijo que tu der pra cumprimentar as pessoas, a tua maquiagem vai parar na cara do outro. Então a gente não quer isso, né? A gente quer que a maquiagem dure. Então precisamos selar estes produtos cremosos. Vou utilizar essa paleta antiguíssima da Ruby Rose que eu tenho, porque tem um tomzinho aqui que eu gosto bastante, mais pra bronzer, na verdade, porque ele é mais quente, né? Ele não é um contorno frio, mas ele tem um tomzinho ótimo, assim, porque ele não é alaranjado, ele é quente na medida, sabe? E aí ele traz esse calor, assim, pro rosto, mas sem deixar a pele manchada laranja. Aí lembrando sempre da gente trazer aqui pro cabelo, né, pra raiz do cabelo. Aplico aqui também pra dar uma disfarçada nessa papadinha. E eu tô com um negócio, agora não vai... Ah, vai ali, ó. Acho que vocês conseguem ver. Tô com uma bolinha aqui que eu não sei o que é, não sei se algum bichinho me pegou, mas desde ontem que tá coçando e eu cocei, né? E aí a bolinha se instaurou ali e não saiu mais. E agora é só varrer o excesso aqui do pó, que na verdade nem tem muito excesso, né? Mas eu venho com um pincel assim bem fofão de pó. E aí eu já venho puxando aqui pra essa parte aqui do contorno, que é pra também tirar qualquer marcação que tenha ficado do pozinho de contorno que a gente aplicou. Antes de ir pros olhos, tive que aplicar um contorno labial aqui pra tirar essa boca, não ficar com essa boca branca. Triste no vídeo, então eu apliquei um contorninho e agora já vou preparar aqui a pálpebra. Eu gosto de usar corretivo e pros olhos eu quero fazer uma proposta neutra e com prateado bem brilhosa e pra isso eu vou utilizar essa paleta que eu sou completamente obcecada, que é a New York, da Catherine Hill com a Prilessa. Vou iniciar o esfumado com esse tomzinho aqui, mais clarinho de marrom. Sempre começo pelo tom mais claro quando eu vou começar o esfumado. E é a sombra Manhattan que eu vou iniciar. Aí eu vou usar, assim, um pincelzinho mais gordinho e maior. Esse daqui é o da Luli Makeup, que inclusive eu amo os pincéis da Luli. Tem um preço maravilhoso e são maravilhosos. Então venho pegando a sombra, tiro o excesso e vou começar pigmentando aqui o finalzinho do olho, tá? Rente aqui aos cílios e esse finalzinho aqui vou indo até o côncavo e sempre só depositando primeiro a sombra, que é pra pigmentar ela na pálpebra. Eu vejo, né, muita gente errando no esfumado porque pega a sombra e já vem, né, aquela coisa que ensinam na internet. Vem esfumando, vem em movimentos circulares, não. Primeiro tu pigmenta a sombra nos olhos e depois tu vem esfumando ela. Se tu vier já aplicando no olho, já esfumando, tu vai ficar abrindo buraco, vai deixar a sombra transparente e não é isso que a gente quer. Então, ó, apliquei aqui e aí eu venho esfumando com movimentos circulares bem leves e bem curtinhos. E eu gosto de fazer esse esfumado mais diagonal em mim e também na maioria das minhas clientes. Eu tô gostando bastante desse estilo. Então eu venho jogando sempre aqui pra fora, em direção ao final da sobrancelha. E aqui na parte do côncavo eu venho mais pra dentro, subindo um pouco ali na pálpebra fixa e trazendo aqui até o meio do olho. E ó, eu fiz propaganda da minha análise facial, mas já vou dando umas dicas aqui. Eu tenho isso daqui bem gordinho, tá? Essa pálpebra fixa, ela é meio caída aqui em cima dos meus olhos. Então eu sempre venho com a sombra bem alta aqui, tá? Não precisa ter medo de chegar perto da sobrancelha, porque é isso que vai dar essa desinchada nessa parte gordinha que eu tenho no meu olho. Então eu gosto sempre de vir com a sombra até aqui, porque já vai dar essa disfarçada aqui no meu olho que é mais gordinho. Então olhem, vejam a diferença de um olho pro outro.
Agora com um pincel um pouco menor, um pincel médio, esse aqui é da Ico. Eu vou pegar um tom médio de marrom, então vou pegar o Wall Street aqui da paleta, um pouco mais escuro, e aí faço a mesma coisa, pego a sombra pigmento aqui no olho, e é basicamente na mesma localização que a gente aplicou o primeiro tom, só que dessa vez mais contido. Então a gente vai pegar uma área menor, só que mais ou menos nesse mesmo formato que a gente já aplicou. Então a gente vai aplicar a sombra aqui, e a gente não vai sair tanto com ela pra fora e nem vai ir tanto com ela pra cima. Então a gente vem fazendo o mesmo formato, só que a gente sempre encaixa um tom dentro do outro. A área maior vai ser sempre ocupada pela sombra mais clara e a sombra mais escura ela vai ocupar uma área menor dos olhos. Então apliquei aqui e eu gosto sempre de abrir assim o olho pra ver até onde que eu vou ir com a sombra, até onde que eu vou subir. E aí venho esfumando sempre com a mão bem leve, jogando assim pra fora. E essa técnica de dar essa alongada, ela ajuda a levantar o cantinho externo, né, dos olhos. Mas como eu falei, né, é muito questão individual, tem que fazer no lugar certo, da forma correta, porque também pode cair os teus olhos, também pode deixar o teu olho menor, enfim. Várias variáveis que acabam, né, resultando no efeito final. Aí o olho é muito difícil de fazer e falar ao mesmo tempo. Então eu vou ter que enfiar a cara no meu espelho aqui, porque no espelho de longe não tá dando pra enxergar direito. E esse olho aqui, ele é mais gordinho. Esse olho direito meu, ele é mais gordinho, assim, mais fechadinho, porque essa pele de cima, ela cai um pouco mais em cima dos olhos. E isso é completamente normal, tá? Todo mundo tem uma certa assimetria. No meu caso, eu percebo mais porque é em mim, né? Mas no geral é uma diferença mais sutil. Essa sombra escura aqui no côncavo, ela não vai subir ali pra pálpebra fixa. Ela vai ficar bem aqui nessa marcaçãozinha do côncavo mesmo, que é pra não ficar o olho muito escuro, muito manchado. E nem diminuir também o olho que a gente não quer. Agora eu tô vindo aqui com a pufferzinha suja de pó, que é pra dar essa recortada aqui no olho, no finalzinho aqui dos olhos, pra deixar mais certinho ali o recorte e dar essa delimitada, né? Porque acaba que a gente desce um pouquinho com a sombra e acaba manchando um pouquinho. Eu quero aplicar esse brilho prateado aqui da paleta, só que esses brilhos que vêm nessa paleta, eles são quase glitters, assim, eles são quase pigmentos. Eu não gosto de aplicar ele direto, assim, na pálpebra sem nada, porque eu sinto que fica o fundo meio transparente, assim, sabe? Então eu vou vir com essa paleta aqui da Oceane com a Nadia Tambasco, que eu sou também obcecada, que ela é só de cintilantes, ela tem um tonzinho mate só, mas ela é de cintilantes. E aí eu vou vir aplicando um tonzinho mais prateado aqui, que é só pra dar esse fundinho nesse início dos olhos aqui, nessa parte inicial da pálpebra. E eu amo que ela tem espelhinho aqui também, então vamos ir aplicando aqui assim. O ideal é aplicar sombra cintilante com o dedo, porque ela fica mais pigmentada, mas a minha unha tá muito comprida, então eu não consigo chegar nos cantinhos do olho direito. Também meu olho é pequeno, então, enfim. E aí acaba que atrapalha muito. E, inclusive, uma coisa que me deixa desesperada, estar gravando com as unhas sem esmalte. Eu tive que tirar o que eu tava, porque eu tava com um esmalte bordô, assim, vermelho, sei lá. E aí ele começou a descascar e ficou horrível, porque aí o esmalte escuro aparece muito quando tá descascado, né? Então eu tirei, só que não deu pra passar nem um transparentezinho pra ficar com as unhas um pouco mais decentes. Mas tudo bem, não ia deixar de gravar por isso, né? Aí o restinho que fica assim no pincel, eu aplico nesse pontinho alto aqui da sobrancelha, que é pra dar esse pontinho de luz. Aplico dos dois lados. E vocês podem ver que eu apliquei aqui nesse cantinho interno também, pra dar esse pontinho de luz. Fazer uma caminha de pó aqui na pele, porque, né, como eu falei, ele dá uma esfarelada, esse brilho dessa paleta. Então, e aí depois ele é tão fininho que fica chato de tirar, assim, ele dá uma grudada na pele. Então eu vou fazer uma caminha aqui, que aí depois é só varrer, porque ele vai cair aqui em cima do pó. Então fica mais fácil de tirar depois. Aí essa sim eu vou vir com o dedo mesmo, porque
com o pincel, ela também não gruda direito, assim, pra aplicar. Aí eu venho colocando em cima desse brilho que a gente já colocou aqui. E olhem que coisa mais perfeita esse brilho, essa sombra dessa paleta. Aí eu aplico bem assim, meio de qualquer jeito mesmo. Depois a gente volta com as sombras marrons, que é pra ir dando o acabamento e esfumando assim pra tirar as marcações. Então eu venho com essa sombra dando batidinhas até a metade aqui dos olhos. Sempre abrindo o olho no processo, porque a gente precisa enxergar a sombra com os olhos abertos, né? A maquiagem precisa ficar bonita com os olhos abertos. Então eu sempre venho abrindo os olhos, que é pra ver até onde eu venho com a sombra. E pra fechar esse esfumado, eu vou vir agora com um tom mais escuro da paleta. O mais escuro não, mas eu vou vir com um mais escuro dos que eu já usei, que é a Brooklyn Bridge, que é um tonzinho de marrom bem escuro. Na verdade, eu vou misturar os dois, tá? Que é pra ficar não tão escuro, mas também, né, escuro. Eu venho com um pincelzinho, assim, bem menorzinho e mais cônico, que aí eu vou aplicar bem rente ao final dos olhos mesmo e bem concentradinho aqui no final, que é só pra gente trazer essa intensidade pro olho, mas sem, né, pesar demais, sem cair o olhar. E sempre fazendo esse movimento aqui, que é pra alongar o esfumado. O olho está quase pronto. Vou dar os detalhes finais agora. Só pra não deixar sem nada, eu vou aplicar o tonzinho mais escuro aqui do cantinho externo até o meinho. Ai, que susto. A paleta se fechou sozinha. Essa paleta tem imã, ela se fecha sozinha, levei um susto. Gurias, acabei não gravando aqui a finalização porque fiquei sem armazenamento, mas assim, apliquei o lápis aqui marrom na linha d'água, apliquei rímel, não quis aplicar cílios postiços porque eu acho que já tá bem belíssima essa make. Fiz aqui o meu lip combo e vou deixar todos os produtos que eu usei na descrição, tá? Eu não gravei essa parte, mas esta é a make finalizada, cores bem versáteis, pra um olho aí de ano novo, uma maquiagem de ano novo, que era a proposta hoje aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu julgo essa maquiagem bem fácil de ser reproduzida, tá? Mas me contem nos comentários o que vocês acharam. Deixem nos comentários também sugestões pros próximos vídeos, pras próximas makes. Dá um like aqui no vídeo, porque me ajuda bastante esse tempinho aqui que eu tirei pra fazer esse tutorial pra vocês. Se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos, os próximos tutoriais, tanto de maquiagens em mim, né, de automaquiagem, quanto de maquiagem profissional, porque todos vão ter muitas dicas boas. Então um beijo pra vocês, uma boa virada de ano, estejam belíssimas pra passar esse momento simbólico e começar o 2026 com tudo, com o pé direito e com energia, com autoestima, com autoconfiança lá em cima, porque isso muda absolutamente tudo na nossa vida. Então é isso que eu desejo pra 2026, que vocês sejam mais autoconfiantes, que vocês tenham mais autoestima, para terem força, motivação, coragem, para irem atrás de todos os sonhos de vocês. Tenho certeza que a maquiagem pode te ajudar nisso, porque além de ser super terapêutico, super gostoso, esse momento de tu te reconectar contigo mesma, com certeza é uma coisa que vai elevar a tua autoestima quando a gente olhar no espelho e vai te dar muito mais alegria, muito mais prazer de fazer as suas coisinhas, de cumprir com as suas obrigações e de correr atrás do que tu quer. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.